Olá, eu sou a Juliana Aflitos do canal Colorindo Sonhos e hoje eu venho trazer um vídeo super especial no Romantic Country, que foi o pedido de uma seguidora, a Carol Queiroz. Então, eu estou assim super animada em colorir Romantic Country com vocês, atendendo aí o pedido da Carol. Vou colorir com o Giotto Estilo Novo. E eu espero muito que vocês consigam acompanhar junto comigo. Convido todos a participar. Então, quem quiser conferir esse passo a passo, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para que vocês sejam sempre avisados de todos os vídeos. Curta muito esse vídeo e compartilhe esse canal aí para quem gosta de colorir e ainda não conhece o canal. Compartilha para todo mundo conhecer também. E vamos lá. Bom, pessoal, então o livro escolhido foi o Romantic Country. Eu perguntei para Carol se ela tinha preferência pelo 1, 2 ou 3. Ela falou que podia ser qualquer Romantic. E como eu recentemente fiz um passo a passo no Romantic Country 2, então eu vou trazer esse aqui no Romantic Country 1 e depois eu trago um no Romantic Country 3. E aí a gente faz um de cada livro, porque eu sou apaixonada por esse livro e vocês sabem disso. Então, hoje eu escolhi aqui essa ilustração para que a gente possa fazer juntos. Eu estou cheia de ideias para essa ilustração, eu acho ela assim lindíssima e é uma ilustração até que desafiadora, né? Porque tem bastante elementos, né? Além das casas, tem aqui essa vegetação de fundo, a água, essas pedras que eu sou apaixonada. Então, no vídeo de hoje, nós vamos colorir aqui, ó, esta ponte e esse caminho aqui, que eu acho que é uma das coisas que mais me chama a atenção nessa ilustração, então eu já vou começar por elas. Lembre-se, todas as cores que eu vou usar aqui nesse passo a passo vão estar na descrição deste vídeo. E se vocês tiverem alguma dúvida em relação à cor que eu estou usando e quiserem alguma referência de talvez alguma outra marca, me chamem que a gente faz o possível para tentar aproximar as cores para que fique fácil para todos colorirem juntos. Então, vamos lá. Bom, então, eu decidi começar aqui por essa estradinha, que eu tô tendo algumas ideias para ela. E as cores que nós vamos usar nessa estradinha vai ser o 09, que é um tom de marrom claro. Vou usar também o 34, que é um tom de cinza. Vou usar o 31, que é um tom de canela. Vou usar também o 32, que é o marrom. Vou usar o verde, que é o 18, e o lápis branco. Por enquanto, vão ser essas as cores que eu vou usar e depois eu mostro para vocês essas cores riscadinhas no papel, para que vocês vejam a cor de cada lápis, para quem não conhece o Giotto. Esse lápis que eu tô usando é o Giotto Tri, mas se vocês não tiver o Tri, tiver o Giotto Estilo Novo, o que é sextavado, serve porque são as mesmas cores e mesmas referências. E quem tem o Super Mina e quiser acompanhar com ele, também serve. São as mesmas referências para os três tipos de lápis, tanto o Giotto Estilo Novo, como o Giotto Estilo Novo Tri e o Giotto Super Mina. Então, nós vamos iniciar aqui essa estradinha fazendo uma camada inteira nessa estradinha. Só não vou fazer aqui na ponte, que tem uma pontezinha, né? Então, não vou fazer essa pontezinha. Eu vou fazer só aqui a estradinha toda com 09. Vou fazer uma camada inteira. Aqui nessa parte, vocês não precisam se preocupar com luz, sombra. Vocês só precisam fazer uma camada que tenha, assim, uma boa cobertura, que fique mais ou menos uniforme. E também não pesar a mão para não ficar muito forte essa cor. Bom, pessoal, então eu fiz aqui uma camada inteira nas partes onde eu
vou usar, né, o 09, só preservando aqui essa pontezinha de madeira. O restante eu fiz aqui a camada toda. Não me preocupei com luz, com sombra, com nada neste momento. Agora, nós vamos usar a cor 34, que é o cinza. E eu vou fazer espécie de pedras aqui no chão. Só que eu não quero que elas tenham um formato único, eu quero que elas tenham um formato, assim, irregular. Então, eu vou fazendo como se fosse elas meia redondinhas, meia sextavada, quadradinha. Não vai ter um formato específico. E aqui, essas manchas que tem aqui, eu acredito que elas simulam as sombras, então nós também podemos fazer aqui em cima essas pedrinhas também. Então, eu vou fazendo e eu espero que vocês consigam ver aí do vídeo, né, na imagem, essas pedrinhas. Mas não se preocupem que essa primeira parte elas ficam clarinhas, mas depois a gente começa a definir elas e aí vocês vão conseguir ter uma visualização melhor. Mas, se vocês quiserem fazer elas quadradinha ou redondinha, também pode. É o estilo daquelas calçadas de pedra. Eu também quero que seja umas maiores, outras menores. Não precisa também ter o mesmo tamanho. Aqui é mais uma terapia. Vão fazendo as marcações, vai se divertindo fazendo essas marcações, que vai ficar muito legal, eu tenho certeza. Olha, eu vou aproximar o livro um pouquinho, ou virar ele um pouquinho, para que vocês consigam ver a marcação. Eu acredito que vocês estejam conseguindo ver essas marcações, fica bem clarinho, mas agora nós vamos trabalhar para começar a definir elas e esse chão ser aquelas ruas, aqueles asfaltos de pedra que eu acho lindo. Então, agora eu fiz aqui tudo isso com o cinza e com o cinza mesmo eu já vou começar a definir. Então, aqui em alguns pontos onde essas pedras se encontram, nós vamos dar uma esfumada, fazendo ali uma área onde vai criar um volume. Então, vou começar aqui do fundinho, onde nós iniciamos, né? E eu faço como se fosse o contorno dessas pedras. Só que eu não vou contornar ela inteira. Eu só faço aqui na junção. Olha, vou aproximar mais a câmera para que vocês consigam ver o que eu tô falando. Aqui, olha, entre a junção dessas pedrinhas, eu vou com movimentos circulares e esfumando essa cor, trazendo elas, né, para fora. Então, a cada união dessas pedrinhas eu vou fazer isso. Não precisa ser na pedra toda, é só realmente um esfumado. Acho que agora vai ficar mais fácil para que vocês visualizem o que eu tô fazendo. E também não precisa ser em todas, nós ainda vamos trabalhar com várias outras cores. Então, vão fazendo à medida que vocês olhem e falem assim: ah, aqui essa cor ficou legal, vou passar para a próxima cor. Bom, então eu fiz aqui a maioria que eu quis, né, com o lápis cinza. Agora eu vou passar para a próxima cor, que é o lápis marrom. Com o lápis marrom, eu vou fazer nessas pedrinhas que eu desenhei aqui no chão, na voltinha delas, não aonde eu passei o cinza, na oposta.
Tudo feito, pessoal, com a mão leve, porque aqui são as camadas iniciais, onde ele vai começar a ganhar forma. Então, vai fazendo com a mão leve, porque se precisar fazer alguma correção, com a mão leve fica mais fácil, certo? Então, do lado oposto, onde eu passei o cinza, em algumas pedras, eu vou começar a trabalhar com o marrom, tá? Então, aqui, olha, no caso dessa que tem cinza aqui e cinza aqui, eu vou fazer aqui. E eu vou esfumando pro meio da pedrinha aqui. E aqui também não precisa ser todas as pedras. E se tiver alguma pedrinha que tiver... não tiver como fazer do lado oposto, pode fazer no cinza, também não tem problema. Agora, nós vamos usar aqui o lápis 32, que é o marrom. Esse 31 aqui é o canela, tá? Agora, nós vamos usar o 32, que é o marrom mais escuro, onde nós vamos começar a fazer os contornos, mas sempre esfumando. Sempre vamos esfumar todos esses contorninhos aqui dessas pedrinhas. E agora, é a parte onde elas vão criar, né, bastante a forminha delas. Então, aqueles mesmos contornos que nós marcamos com o lápis cinza, nós vamos vindo com o marrom 32 e vamos esfumando e já fazendo essa mistura de cores com o marrom mais claro. Eu acho que essa é a parte mais divertida, que é quando essas pedrinhas do chão realmente começam a ganhar forma e você consegue ver todos os formatinhos dela, é bem interessante. Aqui também com o marrom 32, essas partes que estão, né, próximo das casas, nós vamos fazer aqui uma camadinha já começando a marcar as sombras das casas, mas não precisa avançar muito ainda. Lembra que esses contorninhos das pedras, eles têm que ser feitos sempre com esfumando para que fique esse efeito, tá? Não pode só marcar o contorno, porque aí vocês não vão ter o efeito da pedrinha, que fique assim bem bonito. Aqui embaixo do arbusto também eu já vou fazer a sombra com marrom. Então, naturalmente, essas pedrinhas aqui, elas já vão ser mais escuras. E a dica que eu dou para fazer esse fundo é fazer com calma, com paciência, fazendo pedrinha por pedrinha. Não é rápido, é demoradinho, mas o resultado é muito bonito. Então, façam com calma. Como eu disse, vai se divertindo fazendo essas pedrinhas. Olha como já tá tomando uma forma bem diferente dessa daqui, que foi o início de tudo. Então, aqui já tá tomando já uma outra forma. Vai ter pedrinha que vocês podem esfumar um pouquinho mais, outras menos. As pedrinhas que tem, né, próximo da casa, do arbusto, essas vocês podem esfumar mais para já começar a ir marcando as sombras. Pessoal, tive um problema na minha câmera e eu acabei
fazendo aqui essa parte sem estar gravando, mas não se preocupem, porque ainda tem esse pedacinho aqui que dá pra gente trabalhar, e vocês vão entender como eu fiz aqui toda a estradinha. E olha só como ela tá ficando, ela não tá pronta ainda, eu consegui parar antes de finalizar ela inteira. Mas enfim, depois de fazer, né, o contorno das pedrinhas todas com o marrom, que é o 32, eu vim trabalhando com o verde, que é o 018, em algumas áreas em cima do marrom. Eu não trabalhei com verde nas partes mais claras, para não ficar um verde muito aceso. Eu trabalhei só em alguns cantinhos com o verde. E agora, nós vamos trabalhar com o 31, que é aquele marrom mais claro. E aqui com o 31, algumas pedras eu já tinha feito, mas eu vou fazer para mostrar para vocês, porque nessa parte também não pegou no vídeo. Então, aqui em algumas pedrinhas, eu vou fazer uma sombrinha saindo aqui de cima do verde, que aí eu vou criando uma nova tonalidade de verde e eu esfumo a pedra, mas eu não faço a pedra toda, não completo ela, ainda deixo uma parte da pedrinha mais clara. Então, aqui, por exemplo, essa pedra que tá bem clara, eu escolho um cantinho e eu vou esfumar pelo menos até a metade dela, só para fazer essa sombrinha aqui, certo? Então, foi isso que eu fiz até aqui. Eu espero que vocês consigam entender, mas eu vou fazer aqui nessa parte, porque aí não vai ter, né, nenhuma dúvida. Aqui, eu já fiz a primeira camada com o 09 e marquei as pedrinhas com o cinza. Então, a partir daí, eu vou fazer os mesmos processos até chegar na parte do marrom, que vocês já acompanharam, e aí eu vou fazer na parte do verde com vocês. Já fiz aqui toda essa parte até o marrom, que foi aonde o meu celular parou de gravar. Agora, nós vamos fazer a parte do verde, que vocês não conseguiram pegar, que eu fiz aqui. E da mesma forma que eu vou fazer aqui, vocês também vão fazer aqui em todo esse caminho de pedra. Eu tô adorando o resultado. Então, agora, nessas partes onde tem bastante marrom, eu vou passar um pouquinho do verde e vou esfumar também esse verde, mas eu não vou fazer em todas as pedras, eu vou fazer somente em algumas, eu vou escolhendo e aí eu vou fazendo somente em algumas pedras. Na minha ideia inicial, aqui essa parte, por ser mais próximo da água, né, ela ia ter mais partezinhas verdes aqui, que são aquelas graminhas, né, que nascem em ruas de pedra, aqueles matinhos pequenininhos, e aí é isso que eu quero simular aqui. Então, por isso eu não vou fazer muito grande e também não vou fazer em todas, só em algumas. Certo? Então, é basicamente isso, bem simples. Aqui é a mesma coisa, escolhe uma pedrinha que tenha bastante tom de marrom, e aí, ó, joga um tomzinho de verde, com a mão leve, sem forçar muito, e fica muito charmoso esse verdinho aqui, nessa ruazinha de pedra. Agora, eu vou voltar para o 31, em algumas pedrinhas, né, que estejam muito claras, eu vou fazer uma sombrinha até a metade dela, mas sem escurecer ela demais. E tem outras que eu vou sair de cima do verde mesmo, para criar ali uma nova tonalidade de verde, e também fica muito interessante. E olha só então como tá ficando aqui, estou quase finalizando a nossa ruazinha de pedra. Agora aqui eu vou usar o lápis branco e eu não vou passar em tudo,
porque eu não quero perder, né, essas marcações que eu fiz. Eu vou passar somente em cima também de algumas pedras que eu quero que ela fique com esse efeito mais esbranquiçado. Então, em algumas pedrinhas, eu vou passar o lápis branco. E olha só, essa ruazinha de pedra, vocês podem pegar essa ideia e usar em muitas ilustrações, inclusive em fundos de livros de colorir, de algumas ilustrações. Fica muito legal, muito bacana, é gostosa de fazer, é um exercício muito bom e fica bonito. Agora eu vou marcar todas as sombras. E para marcar as sombras, eu vou usar o lápis preto, mas eu não quero... Olha o tamanho do meu lápis preto, gente. Será que eu usei bastante giotto? Bom, enfim, eu não quero deixar muito escurona, assim, essas sombras. Então, eu vou trabalhar com lápis preto com a mão leve. Aqui nessas partes, bem lá no fundo, aonde vai ter mais sombra, né? Eu vou passar o lápis preto e à medida que vai avançando esse lápis preto, eu vou diminuindo ainda mais a pressão da minha mão para ficar realmente só uma pequena sombra. E olha só, então, pessoal, bem simples, um pretinho bem básico, só para ficar a sombra ali mais marcada. E aí, saindo um pouco desse preto, até mesmo para dar uma esmaecida nele, eu vou usar um pouquinho do cinza, que é o 34. E aí, eu avanço também com a mão leve. Mas só aqui nessas partes mais do fundo, que estão mais afastadas aqui na ilustração. E prontinho, está pronto aqui o nosso caminho de pedra. E aí, eu vou fazer agora com vocês aqui, já, né, para deixar essa parte pronta, eu vou fazer essa ponte, que vai ser super simples, não tem mistério nenhum. Vou fazer aqui com o 32 inicialmente e o lápis preto. Vou fazer no sentido da ilustração mesmo. Então, eu vou puxando, né, os risquinhos que eu gosto quando eu vou fazer algo de madeira. E aí, aqui desse lado, eu faço a mesma coisa, deixando mais claro o centro. Nessa ponte, ela vai se estreitando, né? Então, conforme aqui atrás, ela vai ser mais escura, até porque tem a sombra aqui desta parte dessa ponte, né? Então, aqui ela vai ser mais escura, mas vamos tentar fazer, né, esses risquinhos, mesmo lá no fundo, onde é mais estreitinho. Agora, eu vou usar o lápis preto, que na giotto é o 36, e só aqui na bordinha, bem pouco, não precisa avançar muito. Eu também vou passar o preto, também fazendo risquinhos. E à medida que a ponte vai se estreitando, a gente vai diminuindo esses risquinhos pretos. Agora, eu vou usar também o 31, que é o canela, aquele tomzinho de canela, né? Saindo aqui, só nessa parte onde eu deixei mais clara, tudo com risquinhos também. Essa parte aqui com canela é mais para dar uma luminosidade, não precisa, assim, ser certinho.
E agora eu vou voltar aqui com o marrom e eu vou marcar essas tábuas que tem na ponte, né? Nesse caminho de madeira. Então, eu só vou reforçar aqui essas marcações que na própria ilustração já tinha. Então, vou tentar seguir elas aqui, fazendo as marcações que já tinha. E aí, para finalizar aqui esse nosso caminho, eu vou usar também a cor 05, que é esse tom de rosinha claro. E eu vou aqui, olha, só no meio, dar uma passadinha, para deixar, né, com esse tomzinho de madeira. Fazer umas manchinhas verdes. Aqui, eu vou usar o lápis preto, fazendo esse contorno, deixando essa parte em branco. E aqui nessa ilustração, eu quero que a sombra, ela esteja vindo para essa direção aqui, né, da parte de baixo, porque o sol, eu quero que ele esteja lá em cima, na vegetação. Então, aqui a sombra, ela vai estar sempre pra cá. Então, eu vou marcar também a sombra dessa madeirinha aqui embaixo, que é o mesmo formatinho dela, e aí marca aqui. Nessa parte onde eu deixei mais claro, eu vou usar o 31, que é o nosso marrom tom de canela. Aí eu vou usar minha caneta branca e fazer esse contorno da frente. E olha só, então, como ficou aqui esse nosso caminho. Bom, pessoal, então agora eu vou passar aqui para vocês essa ponte, são essas pedras que eu acho lindo fazer. E aí, essas pedras eu vou querer que elas sejam um pouco diferentes das que eu já ensinei aqui no canal. Então, eu vou usar para fazer as pedras o cinza, vou usar o marrom número 32, vou usar o 31 e também vou usar o lápis preto. Vão ser essas 4 cores aqui no nosso muro aqui, né, essa ponte de pedras. Aqui, o que eu vou fazer? Eu quero que essas pedras, elas tenham, né, várias cores, que são esses tons de marrom e o tom de cinza. Então, eu vou aqui deixar os meus lápis aqui. E eu vou trocando toda hora de lápis. Então, aqui, olha, eu vou iniciar com o 31, fazendo essa pedra. E à medida que vai chegando próximo da outra pedra, eu vou deixando bem clara essa cor, dessa forma. Agora, eu vou usar aqui o tom de cinza, que é o 34, e eu vou alternando essas cores. Eu vou brincando com elas também aqui nesse muro. Inicialmente, eu quero que predomine o cinza, né? A cor cinza, então, provavelmente vai ter mais pedras da cor cinza. Aqui, ó, é o 32, eu vou fazendo a mesma coisa. E aí, eu vou, como eu disse, né, brincando com essas cores. Agora, eu vou com o 32, que é aquele marrom mais escuro, eu já vou começar a fazer essa pedra aqui de baixo. E sempre que vai chegando perto da outra pedra, vai clareando. E percebam que eu não preencho, né, toda a pedra. Eu tô fazendo realmente mais no centro da pedra, tô colorindo mais no centro da pedra. Eu não faço certinho todos os lados dela. Olha, aqui eu fiz desse lado pra lá, né? Acabei trocando um lado, mas aí não tem problema, deixa aqui e aí deixa mais claro aqui nessa região.
Então, olha só como ficou aqui essas pedras. Agora, nós vamos começar a escurecer, dando volume para essas pedras. Então, vou usar o meu preto, apontei ele aqui. E aí, eu vou escolher qual vai ser aqui o lado que eu quero de luz para essa minha ponte, né? Para essa pilastra. Então, aqui eu escolhi já deixando, né, esse lado de luz. Então, esse lado aqui, ele vai ter mais sombra. Então, todas essas pedrinhas com o preto, eu escureço elas, mas eu não inicio da borda, da linha do desenho. Eu faço mesmo na parte central da pedra. Então, aqui, por exemplo, a linha tá aqui, eu faço esse esfumadinho do preto, né? Para esse lado onde vai ser a minha sombra. E eu faço aqui, olha, dentro da pedra, preservando essa linha, porque nós vamos trabalhar nessa linha com caneta gel. Então, eu não quero que o lápis de cor, ele me atrapalhe aí nesse processo. Por isso que eu tô preservando as linhas. Agora, aqui, para que ela crie, né, volume, eu vou fazer também na parte de baixo dessas pedras, um pequeno esfumado com um lápis preto. Então, todas as pedras eu vou fazer essa espécie desse L, né? Eu vou fazer aqui nessa lateral e a parte de baixo também. Essas que estão aqui, bem nessa ponta, não precisa avançar muito até aqui a ponta. Avança mais ou menos até onde vocês começaram a clarear, para não ficar, né, só essa partezinha preta aí embaixo. Agora, eu vou usar aqui o lápis verde entre essas pedras. Não tem uma receita, né, de que lugar colocar, como colocar. É só umas manchinhas verdes que eu gosto sempre de fazer. E eu vou fazer também mais aqui nessa parte de baixo, não vou fazer muito pra cima. Agora, eu vou voltar e eu vou, né, fazer uma segunda camada nessas pedras, deixando essas cores mais vivas. Então, saindo sempre daquela sombra e ainda preservando esse lado mais claro, vamos fazer uma segunda camada dessa cor. Agora, eu vou fazer todos cinzas, depois eu faço um de cada cor, para não ficar trocando de lápis. E aí, por último, agora eu vou usar o lápis branco e também vai ser passado somente dentro da pedra. Vamos tentar não passar ele nas linhas. E aí, por último, agora eu vou usar o lápis branco e também vai ser passado somente dentro da pedra. Vamos tentar não passar ele nas linhas. Agora, nós temos duas opções. Ou nós podemos fazer com a caneta gel, que é a que eu quero fazer, ou também podemos fazer com essas canetas com esses marcadores, tipo Posca ou essa Acrylex Color Maker, que eu gosto bastante de usar. Tem a da Pilot, então também dá para fazer com essas. Eu quero tentar fazer com a gel, para que fique um traço bem mais fininho. Então, aqui, olha, agora eu vou fazer o contorno de todas essas linhas dessa pilastra aqui do muro, da ponte. Agora, essa caneta, eu tô usando a Atriz, ela é maravilhosa. Ela tem, né, uma boa cobertura, ela é bem branquinha, mas eu quero que fique ainda mais branquinho. Então, eu tenho que esperar secar um pouquinho e fazer, né, uma segunda camada aqui nessa ponte. Nessa parte da ponte.
e eu ainda vou acrescentar as sombras aqui. Então, vai ter sombra aqui dessa parte de cima, né? Vai ter sombra aqui do arbusto, mas essa parte da caneta branca, ela tem que ser feita antes, porque essas sombras, elas também têm que pegar nessa parte branquinha. Então, por isso que eu tô fazendo ela primeiro. Aí, eu espero que vocês estejam conseguindo ver no vídeo o branquinho entre as pedras, eu gostei bastante. Eu vou esperar essa caneta secar bem, para que eu consiga voltar com ela e trabalhar e deixá-la bem branquinha. E enquanto isso, eu vou fazendo esse mesmo processo aqui nessas outras pedras e eu volto para finalizar tudo junto com vocês, certo? Então, por enquanto tá assim, vou esperar secar e aí eu faço uma segunda camada aqui com a caneta branca. Bom, pessoal, então eu terminei aqui o muro de pedras. Aí eu tô encantada nesse muro. E acabou que ficou as 3 cores no muro todo, exceto aqui, que eu deixei tudo cinza, mas as demais partes, todas elas tiveram as 3 cores e todas elas foram feitas da mesma forma. Só que agora, olhando assim, parece que ficou uma coisa só, tudo. Então, o que a gente precisa fazer agora? Agora nós vamos precisar trabalhar as sombras aqui nesse muro para que ele ganhe assim mais volume, mais destaque aqui nessa ilustração. E aí eu vou usar o lápis preto, meu tiquinho, que na Giotto é o 36. Vou usar ele para fazer as sombras. Aí, como eu disse, né, a sombra ela tá vindo aqui da parte de trás, né? Só que eu nesse muro decidi fazer com que a luz esteja pro lado de cá. Então, as nossas sombras elas vão estar atrás e mais sempre pro lado de cá, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, mas a gente vai ver isso na prática aqui. Tô aqui com meu lápis preto, vou começar a fazer as sombras. Bom, vou aqui começar a fazer a sombra dessa pilastra aqui. E por que eu disse, né, que eu quero que a luz seja desse lado? Porque desse lado aqui da pilastra, eu também vou querer colocar um pouquinho de sombra, como nós já havíamos começado a fazer nos tijolinhos. Então, eu também vou acrescentar um pouco de sombra aqui desse lado. E nessa parte, nós vamos passando em cima de tudo, em cima das canetas gel, da caneta gel branca que nós usamos. Vamos passando em cima de tudo. E olha só como uma pequena sombra inteira aqui na pilastra já dá uma diferença. E eu tô fazendo com a mão leve, tá? O preto, não tô forçando. Eu só tô passando em movimentos circulares aqui o lápis preto desse lado. Aqui atrás desse arbusto também nós vamos ter uma sombra. E aqui eu quero que tenha a sombra desses tijolos de cima. Só que aí ela não vai chegar tanto até aqui na ponta, aqui ela vai ser só o contorninho mesmo. E aqui é onde ela vai ser maior. Certo? Agora aqui, olha, nós vamos fazer a sombra desse arco que tem aqui. E eu também vou fazer aqui, ó, a sombra dessa pilastra nesse muro. É importante fazer com a mão leve, porque se você forçar muito o lápis de cor aqui no papel, ele vai tirando, né, a caneta gel. Então, é interessante colorir por cima da caneta gel e não removê-la. E essa parte aqui ainda ficou sem colorir, eu vou colorir ela depois com vocês. Essa parte aqui também do muro, nós vamos fazer a mesma sombra que eu fiz aqui. Vamos passar a sombrinha aqui embaixo. E é legal fazer essa sombra depois da linha branca que nós deixamos ali. Nessa parte aqui embaixo, a parte interna aqui, eu vou escurecer bem com preto, que eu quero que fique bem escuro essa parte aqui de dentro.
Aqui, nem precisa passar nessa linha aqui a caneta gel branca, porque aqui nós vamos escurecer com preto, então não tem necessidade de passar a caneta gel branca aqui nessa parte interna dos arcos, tá? Tanto que eu não passei nas minhas. E olha só como tá ficando. Já dá uma outra visão, né? Um outro resultado. Agora, aqui nessa pilastra, eu vou fazer o mesmo, acrescentando a sombra aqui. Aí, essa sombra da pilastra, vamos fazer ela dentro da linha, para que fique ainda a linhazinha branca aparecendo. Olha só, dessa forma. E aí, nós só vamos fazer desse lado. Pessoal, olha a diferença dessa primeira pilastra, que já tá com sombra, tá com a sombra atrás, para essa que não tem nenhuma sombra. Olha a importância da sombra nos coloridos. Então, por isso eu falo, não tenha medo de usar o lápis preto, use, claro, com cuidado, né? Mas não tenha medo. Olha só, olha o volume que ganhou essa pilastra aqui. E o que eu mais fico feliz é que, mais uma vez, né, essa ideia desse muro, ela estava na minha cabeça, para que ele fosse assim, um muro que chamasse bem a atenção, né, que viesse bem para frente. Então, para isso, é necessário fazer as sombras, né? Então, faça com calma e faça. Não tenha medo, o resultado vai te surpreender. Pode fazer aí no colorido de vocês que vocês vão adorar. Fica muito legal. Então, agora que eu vou terminar, parei só para falar para vocês, antes de completar essa pilastra, a diferença que dá das sombras. É muito legal. Agora aqui, essa parte, eu vou fazer a mesma coisa, deixando aqui essa parte do arco mais escura. Aqui nessa parte do muro, vocês podem fazer o contorno todo de toda essa parte, depois voltar com movimentos circulares e esfumando. Quanto mais vocês esfumar, né, com a mão leve e fazendo esse degradê, saindo dessa cor bem escura, que é onde está mais próximo, e avançando essa sombra com movimentos circulares e suavizando, mais vai dar a impressão de que ele está à frente, mais vai dar a profundidade aqui dentro dessa parte. Bom, agora já fiz aqui todas as sombras, né, dessa parte aqui de dentro do muro. E aí, aqui em cima, nessa parte de cima, eu já havia passado uma camada de caneta gel. E agora é a hora onde nós vamos começar a arrumar, né, essas partes do muro que é para ficar bem branquinha. Então, todas essas bordas do muro, dessa ponte, né, eu acredito que seja uma ponte, todas essas bordas, elas vão estar com a linha branca, né, coberta aí pela caneta gel. Então, essas bordas e estas vão estar. E essas daqui também, na parte de cima, antes da sombra. Bom, pessoal, então, olha como ficou esse muro. Eu estou apaixonada nele. E essa parte aqui, só para nós terminarmos, né, o muro, eu vou fazer ela preta mesmo. E cinza. Então, eu vou começar aqui com o preto, trazendo até mais ou menos a metade, também deixando a borda, olha, em branco.
E agora com o cinza, que é o 34, eu saio aqui do meio do preto e trago essa cor pra cá. Agora, eu vou usar um lápis branco para deixar, assim, mais esbranquiçado mesmo essa parte. E também vou usar a caneta branca. Outro detalhe muito legal, quando eu faço muros de pedra, eu sempre gosto de fazer, são alguns detalhes em algumas pedras, não precisa fazer em todos. Tô usando aqui o marrom, que é o 32, e nessas pedras mais claras, eu posso fazer alguns trincadinhos, alguns detalhezinhos. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Eu deixei bem próximo, mas são só risquinhos mesmo dentro dessas pedrinhas, que elas vão ficar assim com um charmezinho especial. Como eu disse, não precisa ser feito em todas, e no cinza, se vocês quiserem, vocês podem fazer com o lápis preto também. E se quiser, em alguma pedra, pode também fazer manchinhas brancas. Então, olha só como ficou o resultado final desse muro, dessa estradinha. Eu estou super empolgada nesse desenho e eu amei fazer esse muro. E eu espero muito que vocês se inspirem, que vocês me sigam aqui fazendo junto comigo. Eu vou amar ver o colorido de vocês. Carol, muito obrigada mais uma vez pela sugestão. É sempre bom voltar no Romantic Country, é um livro que me conecta assim de uma forma tão maravilhosa que eu não consigo explicar para vocês. E esse é o resultado do vídeo de hoje. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Deixe o seu joinha, comentem aqui o que vocês estão achando. Quem me seguir, me marca lá no Instagram, que eu quero ver o colorido de vocês, porque eu amo ver o colorido de vocês. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de se inscrever, quem ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificação para que vocês sejam sempre avisados de todos os vídeos. Curta muito esse vídeo e compartilhe esse canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.